Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a más una clase de español. Hoy vamos a hablar de pretérito pluscuamperfecto del modo indicativo. Que é isso, né? Parece quase um xingamento. No português, é o nosso pretérito mais que perfeito, tá? Vamos ver como é que fica em espanhol, então? Ele expressa uma ação passada anterior a outra ação também passada. Como assim? Mira aquele exemplo. Quando chegou a polícia, o ladrão já havia huído. Quando chegou a polícia, o ladrão já havia fugido, certo? Então eu tenho, primeiramente, o que aconteceu? O ladrão fugiu e depois, então, que a polícia chegou, tá? Então é uma ação passada anterior a outra, tá? Então o ladrão ter fugido aconteceu antes da polícia ter chegado, mas essas duas ações estão no passado, ok, pessoal? Vamos lá ver mais um exemplo então. Quando encontrei a Juan, ele já havia cortado o pelo, né? Eu encontrei o João, mas ele já tinha cortado o cabelo. Antes disso, não. Então, esta acción había cortado está en pretérito pluscuamperfecto. A ver mais um exemplo. Pensé que não havias tenido tempo de terminar o trabalho. Eu pensei, tá? Eu pensei no meu passado lá, que não havias tenido, você não tinha tempo, não havia tido tempo de terminar o trabalho. Então, esse passado aqui, que é o pretérito pluscuamperfecto, tá? Sempre é uma ação anterior a outra, vale? Então, vamos ver como que se processa tudo isso, né? Como se conjuga tudo isso. Eu havia estudado, ou eu havia bebido, eu havia salido. Como assim, prof? Então, você vai utilizar o verbo auxiliar mais o verbo principal, tá? O que vai modificar é o verbo auxiliar, dependendo de cada pessoa a ser conjugada. Eu havia, tu havias, ele havia e assim por diante. O verbo principal, ele vai ser mudado no particípio. Então, tudo que for ar será terminação ado, estudiado. O er e o ir será ido. Por exemplo, beber, bebido, salir, salido, certo? Esses são os particípios regulares. Já os particípios irregulares, eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, escrever fica escrito, eu havia escrito. Ver, visto, eu havia visto. Volver, que é voltar, é vuelto, eu havia vuelto. E decir, que é dizer, eu havia dicho. E hacer, que é fazer, eu havia hecho, tá? Aqui são alguns apenas irregulares, tá? Tem mais alguns particípios irregulares que eu coloquei numa aula anterior minha que eu fiz sobre pretérito perfeito composto. Quem quiser pode dar uma olhadinha lá também para verificar os particípios irregulares, que são os mesmos para os tempos verbais, tá? Então vamos lá. Eu havia estudado, tu havias bebido, estudado. Él, ella, usted había estudiado, bebido, salido, escrito, visto, vuelto, dicho, hecho, tá? Fica a mesma coisa aqui. A única coisa que vai mudar é aqui. Nós outros habíamos estudiado, vosotros habíais estudiado, ellos, ellas y ustedes habían estudiado, bebido y salido. Vale. Vamos a ver entonces dentro de las frases cómo que se queda cada uno. Marcela já, salir, ella. Então vamos conjugar aqui o verbo sair, tá? Muito antes que sua família chegasse. Marcela já, usar o verbo principal, o verbo auxiliar mais o principal. Então, havia salido. Então, sempre vai conjugar. Como é Marcela, é ela. Se fosse eu havia, tu havias, ella havia. Nosotros habíamos, vosotros habíais, ellos, ellas, ustedes habían. Mas aqui, como é Marcela, ela, então é havia. E o verbo salir fica apenas no particípio, é só colocar o ido no final. Então, havia salido. Muito bem. Próximo. Quando Jorge volvió del trabajo, sua esposa já dormir. Quando ele voltou do trabalho, sua esposa já havia dormido. Como que ficaria em espanhol? Usando o verbo auxiliar haber, ella já havia e o dormir fica exatamente dormido. Só colocar a terminação ir. Então, havia dormido. Vale, mais um exemplo. Por suerte, quando empezó la tormenta, llegar nosotros en casa. Por suerte, cuando comenzó la tormenta, nosotros ya habíamos llegado
em casa, certo? Então, por que eu utilizei o habíamos? Porque combina com a pessoa de nosotros. E llegar é só colocar, como terminou em ar, é só colocar o ado, llegado. Muito bem. Quando supe a notícia, elas já iram ao hospital. Né? Então, quando eu soube da notícia, elas já haviam ido ao hospital. Em espanhol é habían ido. Habían porque são ellas. E ir fica ido. Muito bem. Quando Juan chegou em casa, percebeu que roubar el ladrón la carteira suya. O ladrão já havia roubado sua carteira. Como que fica? Já havia roubado. Muy bien. E o próximo, quando cheguei para comprar as rosas, já vender eles todas. E já haviam vendido todas as rosas. Como que ficariam? Ellos. Então é habían vendido. Perceberam então, gente? Para ellos é habían. Por exemplo, ellos habían comido, habían vendido, habían salido, ellas habían salido, habían vendido, habían ido, tá? Para ele é había. Eu havia salido, havia roubado, havia comido, havia estado, tá? Muito bem. Mais alguns exemplos. Pensei que ellos já entregaram o trabalho de espanhol. Pensei que eles já haviam entregue o trabalho de espanhol. Como que fica em espanhol? Ellos já habían entregado el trabajo de español. Muy bien. Pensei que já eu salir com ele antes. Eu pensei que eu já havia saído com ele antes. Como que fica em espanhol? Pensei que já havia salido com ele antes. Muy bien. Pensé que yo comer en un restaurante antes. En este restaurante. Yo pensé que havia comido neste restaurante antes. Muito bem. Então, quando for eu, é a mesma coisa do ele e ella e você, tá? Então, o eu, o yo, é a mesma coisa para conjugar, tá? Então, yo havia comido, ele havia comido, ella havia comido, tá? Percebam aqui, ó, havia salido, ella havia salido, é a mesma conjugação. Ok, gente? Entonces, desde esto, espero que tengan conseguido aprender este contenido. No es tan difícil así. Buenos estudios a todos y besitos. Nos vemos a la próxima clase. Chao, chao.